Irmãos, abra comigo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, nós leremos a partir do versículo 21, e eu quero, à luz desse texto, é um texto que é o desfecho da epístola de Paulo aos Efésios, eu quero com esse texto trazer aqui uma palavra de encorajamento para os nossos corações da parte de Deus. E nós vamos meditar nessa noite sobre o tema "Você não está sozinho". Pode até parecer uma palavra de autoajuda, mas não é. É uma palavra de ajuda do alto para o meu e para o seu coração, seja qual for o momento de dificuldade que nós estivermos enfrentando. E a palavra do Senhor nos diz assim: "E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo." Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Pai querido, toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pelo nosso chamado do Evangelho, que nos chama, nos tira do mundo e nos leva a estarmos na Tua presença, andarmos com o Senhor. Sabemos, ó Deus, que nesse mundo, enquanto aqui vivermos, não será fácil, as lutas virão, a guerra estará travada, mas o Senhor não nos desampara. E o Senhor nos alerta, o Senhor nos anima, nos encoraja, dizendo que nós não estamos sozinhos. Pai, nós suplicamos que Tu fales conosco, e que o Senhor ministre ao coração da Tua igreja aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Quando nós olhamos, como eu disse, para o desfecho dessa carta de Paulo aos Efésios, nós precisamos considerar algumas coisas que já foram faladas, já foram tratadas pelo apóstolo Paulo nesta epístola que nos traz verdades gloriosas. Primeiro, se você olhar lá para o início dessa epístola, você vai encontrar algumas orações por demais ensinadoras, por demais desafiadoras para o nosso coração, que o apóstolo Paulo faz em favor da igreja situada na cidade de Éfeso, e que ele faz também em favor da obra de Deus espalhada pela face da terra. E o apóstolo Paulo, ele vai aqui trabalhando tanto a doutrina como a prática, tanto o ensino como a vida no dia a dia da igreja, de maneira que ele mostra que esse ensino ele é perfeitamente aplicável à vida do cristão. Aquilo que nós ouvimos e entendemos da palavra de Deus é perfeitamente possível que nós vivamos, que nós pratiquemos para a glória do Senhor. E quando Paulo ele caminha aqui para o final do capítulo 3, ele faz uma espécie de transição, porque ele sai da parte doutrinária, da parte de ensino, e ele parte para a parte prática, para a parte de atos, para a parte de prática realmente daquilo que nós devemos viver. E Paulo faz essa transição orando, fazendo uma oração doxológica. Para quem não sabe ou não ouviu ainda, uma oração doxológica é uma oração de adoração a Deus, em que no finalzinho do capítulo 3, Paulo ele pede que a glória seja dada a Deus, que Deus receba toda a honra, toda a glória, pois somente Ele é merecedor. E é interessante notar que a partir do capítulo 4, Paulo começa a dizer de que maneira
a glória pode ser rendida a Deus na igreja e através da vida da igreja. E ele vai tratar de inúmeras situações. Como falamos no nosso encontro nesse final de semana, ele vai falar sobre a unidade da igreja. Ele vai falar sobre a vida de santidade dos crentes. Ele vai falar a respeito das atitudes que cada um precisa ter, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na sociedade na qual ele está inserido. E ele então vai partir para o final dessa epístola, falando a respeito de uma batalha terrível que nós precisamos travá-la. E essa batalha só será travada, nós só iremos enfrentar esta batalha se de fato nós tivermos sido chamados pelo Senhor. Porque ao ser chamado pelo Senhor, ao ouvir a mensagem do Evangelho, nós nos arrependemos, nós demos meia volta, e nós que estávamos caminhando no mesmo curso do mundo, passamos a caminhar na direção do Senhor. E ao caminhar numa direção oposta do mundo, nós enfrentaremos embates, enfrentaremos uma batalha terrível. E Paulo vai falar dessa batalha espiritual. No capítulo 6, ele fala dessa batalha que não é travada contra o sangue, não é travada contra a carne, ou seja, contra pessoas, mas uma batalha de cunho espiritual, que é travada nas regiões celestes, contra principados e potestades, contra hostes dominadoras deste mundo tenebroso, que se opõe à caminhada do cristão. E o Senhor não nos deixa desamparados. O Senhor coloca à nossa disposição recursos que nós podemos lançar mão e usá-los para que nós vençamos essa batalha. Mas o fato é que mesmo usando desses recursos que Deus coloca à nossa disposição, devido à atrocidade dessa batalha, devido à gravidade dessa batalha, devido muitas vezes à ação, à artimanha do inimigo, nós muitas vezes podemos nos sentir sozinhos. Podemos nos sentir como alguém que caminha nesse mundo, mas que caminha sozinho e não tem com quem contar. E muitas vezes, essa é a realidade de muitas vidas, de muitos corações. Quem sabe você que me ouve aqui nessa noite, possa estar se sentindo assim, ou já se sentiu assim em algum momento. E a palavra de Deus vem exortar, vem confrontar, vem animar, vem encorajar o nosso coração, dizendo para nós, dizendo para mim e para você, que nós não estamos sozinhos. E para travar essa batalha, nós contamos com companheiros de jornada, companheiros que são soldados que fazem parte do mesmo exército, companheiros que vão caminhar lado a lado conosco, é isso que esse texto que nós lemos vai tratar. E ele fala também de alguns recursos de Deus, além dessa armadura gloriosa, que Deus coloca à nossa disposição. E quando nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo está aqui mencionando nessa palavra de encorajamento, nós vemos duas verdades que devem nos encorajar a entrar nessa batalha certos da vitória. E talvez ao dizer isso, alguém possa dizer assim, mas quanta presunção, ou que presunção é esta? Como você pode dizer que alguém vai adentrar a uma batalha e vai adentrar essa batalha certo da vitória? E Paulo, se ele falasse isso ou fizesse isso, confiando na sua própria força, ou se cada um de nós, ao entrarmos nessa batalha, fizéssemos isso confiando na nossa própria força, certamente isso seria muita presunção. Mas o que Paulo está chamando a nossa atenção, o que a palavra de Deus chama a mim e a sua atenção nessa noite, é que nós podemos entrar nessa batalha, podemos travar essa guerra espiritual terrível e podemos estar certos da vitória, porque nós não estamos fiados na nossa própria força, mas na força que vem do Senhor. E aqui tem um texto de Paulo também aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. A palavra do Senhor nos diz que em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
A palavra ali para mais que vencedores no original é apenas uma no grego. E a palavra ali é hipernicomen, e nos dá a ideia de hipervencedores. A ideia de alguém que entra numa batalha, não para ver se ele pode vencê-la, não para entender como é que vai ser a peleja, para saber se ele vai ganhar. Mas é alguém que entra na batalha certo de que essa batalha já foi vencida. E seja qual for a batalha que eu e você tivermos que travar sobre a face da terra, se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos naquele que nos amou, nós não venceremos, mas nós já vencemos essa batalha, porque a vitória que está sobre nós é a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso deve alentar nosso coração, meus irmãos. E é à luz disso, é à luz dessa convicção, que Paulo chama a nossa atenção para duas verdades nesse texto lido. E a primeira verdade que Paulo deseja trazer para nós é que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Veja os versículos 21 e 22, quando a palavra nos diz que, para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou lhe enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. É glorioso saber que nessa batalha na qual nós nos encontramos, por mais terrível e ferrenha que ela seja, nós não estamos sozinhos. Há outros soldados, outros crentes que estão lutando conosco, quem sabe passando por lutas semelhantes, e nós devemos nos esforçar para encorajar uns aos outros. Isso faz parte do ministério da igreja, isso faz parte desta gloriosa unidade que Deus deseja derramar sobre o seu povo. Veja que Paulo, no passado, ele já encorajou, através desta epístola, ele já encorajou os efésios. O próprio Tíquico, que é mencionado aqui nessa carta, foi também um encorajamento para a vida do apóstolo Paulo. E agora, Paulo envia a esse irmão precioso, o Tíquico, para encorajar os efésios. Paulo estava aqui compartilhando os seus problemas e os seus desafios. Ele queria que o povo soubesse o que estava fazendo, como suas orações estavam sendo respondidas, e o que Satanás estava fazendo para se opor à obra de Deus. Talvez, se nós fizéssemos uma leitura superficial desse texto, poderíamos até pensar que Paulo estava enviando esse irmão até a igreja de Éfeso para prestar um relatório, para levar um simples relatório daquilo que ele estava fazendo, como os missionários muitas vezes fazem conosco, mandando relatórios à junta. Mas muito mais do que isso, Paulo tinha em vista compartilhar com os irmãos as suas lutas e compartilhar também com os irmãos as suas vitórias. Estimular a igreja a continuar orando, a continuar clamando, como que dizendo, olha, as suas orações não têm sido em vão, o seu clamor tem sido ouvido pelo Senhor. Aquilo que Deus toca no seu coração e você ora e você intercede pela igreja, não são palavras ao vento, mas são palavras que chegam aos ouvidos de Deus e Ele ouve, responde e encoraja e estimula a igreja. E isso é por demais maravilhoso, ao sermos encorajados, ao sermos estimulados em meio às lutas, sabermos que aquilo que nós temos plantado, em algum momento vai florescer, seja no meio das lutas, seja no meio das dificuldades, seja no meio daquilo que nós enfrentamos. Todo o nosso esforço no Senhor não é em vão. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo. É mostrar aos irmãos da igreja de Éfeso que aquilo que eles estavam fazendo, Deus estava vendo, Deus estava respondendo e Deus estava fazendo. E quando ele envia esse irmão para que ele vá até essa igreja, ele o faz para que essa igreja se sinta estimulada. E como é maravilhoso, meus irmãos, no decorrer da nossa trajetória, nós encontrarmos irmãos que serão instrumento de Deus para estimular as nossas vidas. Sabe aquele momento que você vive, quem sabe, passa por uma dificuldade, está numa semana terrível, e de repente vem alguém com uma palavra,
Vem alguém que te abraça, vem alguém que te dá um aperto de mão, vem alguém que diz, olha, eu orei por você hoje. Como isso é maravilhoso. Como isso é um bálsamo para o nosso coração e nos estimula a continuar a nossa jornada, porque nós entendemos o recado de Deus de que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco enviando os seus para nos ajudar. Mas tem uma coisa que é muito mais extraordinária do que nós encontrarmos os famosos tíquicos da vida, aqueles que vão ser estímulo na nossa vida. Sabe o que tem de mais maravilhoso do que você encontrar um irmão que te encoraja? É você tornar-se nas mãos do Senhor um encorajador. Alguém que, como esse irmão, alguém que, como o apóstolo Paulo, alguém como a igreja de Éfeso, que se dirige àqueles que estão passando pelas lutas, estão passando por uma batalha tremenda e dizem, olha, eu estou orando por você. A batalha que você está enfrentando está terrível, mas eu também estou enfrentando uma batalha terrível, mas nós estamos juntos. E conosco está o Senhor para nos dar alento. Conosco está o Senhor, quem sabe para nos corrigir. Conosco está o Senhor para olhar para as nossas vidas como aquele pastor que olha para a sua ovelha e fala, olha, essa ovelha aqui está caindo, eu vou puxá-la com o cajado. Olha, essa ovelha aqui está dando muita cabeçada na outra, eu vou corrigi-la com a vara. Mas tudo isso é um cuidado disciplinar e paternal do nosso Deus, para nos estimular a continuarmos na jornada rumo ao Senhor. Tem você se sentido sozinho? Tem você se sentido desestimulado? Saiba que você não está sozinho, pois o Senhor caminha conosco. É um grande encorajamento fazer parte da família de Deus. Não existe em qualquer passagem do Novo Testamento sustentação para a ideia de um crente isolado. E basta a gente olhar aqui para a epístola aos Efésios e nós encontrarmos aqui todo o ensino de Paulo falando acerca das bênçãos espirituais de Deus para nós em Cristo Jesus, que vão ser derramadas sobre a vida de cada crente, mas que serão feitas não isoladamente, mas através da vida da igreja. Em outras palavras, não tem como nós usufruirmos e desfrutarmos da bênção de Deus se nós não estivermos envolvidos com a igreja. Não tem como nós termos relacionamento autêntico, verdadeiro e sincero com o cabeça, se eu não estiver ligado ao corpo, e em comunhão com o corpo de Cristo. E é no corpo que eu vou ser nutrido. É em comunhão com o corpo que eu vou ser encorajado. É em comunhão com o corpo que eu vou ser fortalecido pelo Senhor. Os crentes são como ovelhas e precisam estar no meio do rebanho. Os cristãos são como soldados e precisam estar juntos e lutar junto às guerras do Senhor. Tem você olhado para esse ensino do Senhor? Que Ele nos abençoe. Mas, em segundo lugar, há uma segunda verdade que o Senhor traz para encorajar as nossas vidas e nos mostrar que nós não estamos sozinhos. Em segundo lugar, mesmo em guerra, mesmo de uma tamanha e terrível batalha que estivermos travando, é preciso que nós saibamos que nós somos o povo mais abençoado do mundo. Você crê nisso? Você crê nisso? Agora melhorou, que eu pensei que vocês não criam nisso. Mas veja o que a palavra de Deus diz. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que as palavras que o apóstolo Paulo usa na conclusão dessa carta: paz, amor, fé e graça. São as bênçãos, ou algumas das bênçãos, alguns dos recursos que Deus coloca à nossa disposição nessa guerra que nós estamos travando. Quando nós pensamos na paz que nós temos como cristãos, esta paz já nos diz a palavra que não é a paz como o mundo a dá. E na verdade o mundo não pode dar essa paz e não pode nem nos tirar essa paz. Porque essa paz que nós temos é a paz com Deus.
Antes estávamos como inimigos de Deus, mas por meio de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe por que Deus é por nós? Porque por meio de Cristo nós estamos em paz com Deus. Mas além de nós termos paz com Deus, em Cristo, nós temos também a paz de Deus. E essa paz de Deus é a paz que excede todo entendimento. É aquela paz que você não consegue entender por que é que você está em paz. O mundo pode estar caindo na sua cabeça, a guerra pode estar terrível, a batalha pode estar travada, mas ainda assim você fala, eu estou em paz, e eu não consigo entender por que eu estou em paz. E você não entende porque você está em paz, porque essa paz excede todo entendimento, e ela guarda a nossa mente, e ela guarda o nosso coração, ela guarda os nossos pensamentos, e ela guarda as nossas emoções, na pessoa de Cristo Jesus. Mas além da paz, Paulo fala aqui também do amor. E como explicarmos, né? Nós cantamos, às vezes aqui na igreja, acho que talvez domingo passado ou retrasado, né? Como descrever, né? Como explicar esse amor que Deus tem para conosco, a ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós, derramar a sua vida na cruz, para que através da morte do Senhor nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Essa é a maior e mais suprema expressão do amor de Deus pelas nossas vidas. E quando você se sentir sozinho, ou quando você sentir que a batalha está terrível, lembre-se das provas e da certeza do amor de Deus por você, demonstrado na pessoa de Cristo Jesus. Mas além do amor, Paulo vai falar da fé. E nessa própria carta de Paulo aos Efésios, ele já falou da fé. Esta fé não é algo que é produzido em nós mesmos, não é algo que é gerado de nós mesmos, não é algo que nós podemos ter e apresentar diante do Senhor. É claro que a fé é necessária para que nós sejamos salvos, mas até essa própria fé necessária para que sejamos salvos nos é dada pelo Senhor. Porque lá no capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo está dizendo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até a fé que nós precisamos para crer e sermos salvos, o Senhor nos dá. Gosto muito da palavra que Spurgeon usava quando ele se referia à fé, porque ele dizia que a fé é o recipiente para que nós recebamos e bebamos da graça divina. Trocando em miúdos, ele está falando assim que a fé é o copo, onde a graça é derramada e a gente bebe dessa graça. E sabe quem é que nos dá esse copo chamado fé? É dom de Deus. E o Senhor é quem está disposto e disponível para fortalecer a nossa fé, quando a batalha estiver sendo travada. Por fim, Paulo fala da graça. É interessante mencionar a graça, porque nós vivemos em uma sociedade que me parece, você me corrija depois se eu estiver errado, mas me parece que é uma sociedade que se acha merecedora de alguma coisa. Olha, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão bom. Olha, Deus podia olhar para mim e podia me abençoar, porque afinal de contas eu estou fazendo por merecer. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós merecemos, e Deus não nos dá, e isso é misericórdia, é a condenação no inferno, pela culpa dos nossos pecados. E se tem algo que nós não merecemos, e Deus pela graça nos tem dado, é o privilégio de poder ter um relacionamento com Jesus, com o nosso Deus e Pai, que nos alcançou e nos redimiu. E quando Paulo fala da graça, ele deixa claro que esta palavra não é uma palavra de autoajuda, como, olha, você tem poder em si mesmo, você pode fazer isso e aquilo, porque não. Ele está dizendo que aquilo que nós podemos fazer e realizar
o encorajamento que vem sobre as nossas vidas, aquilo que Deus está fazendo, não é porque eu e você merecemos alguma coisa, mas é porque esse Deus é extraordinariamente gracioso para conosco e nos abençoa. E meus irmãos, quando nós olhamos para a graça de Deus derramada abundantemente sobre as nossas vidas, quando nós olhamos para o fato de que nós não somos merecedores de nada que venha das mãos do Senhor, mas, no entanto, o Senhor graciosa e rica e poderosamente tem nos abençoado, nós somos desafiados a apresentarmos a nossa gratidão diante do Senhor por aquilo que Ele tem feito. Como falamos no nosso encontro, Deus tem nos abençoado tanto, tanto, tanto. Você concorda com isso? Amém? Você concorda com isso? Eu te pergunto, o que é que você tem feito dessas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida? Graciosamente. Eu penso que primeiro nós precisamos apresentar nossa gratidão diante do Senhor. Senhor, eu não mereço, mas eu louvo e bendigo o teu santo nome, porque tu és gracioso em me abençoar. E segundo, aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, é para que nós usemos, para que outros sejam encorajados, e sejam também abençoados, da mesma forma que nós também temos sido abençoados. Paulo, ao escrever essas palavras, finalizando a sua carta, ele era um prisioneiro de Roma, mas mesmo sendo um prisioneiro, estando debaixo da custódia do imperador, ele era mais rico que o próprio imperador. E quando eu penso nessa expressão, eu penso naquela história daquele cristão na China antiga, que foi chamado a comparecer perante o imperador, porque a sua forma de viver incomodava o imperador. E o imperador foi logo ameaçando aquele cristão, dizendo assim: olha, se você não mudar a sua postura, em outras palavras, se você não parar de viver como um cristão autêntico e genuíno, eu vou confiscar todos os seus bens, eu vou tirar tudo aquilo que de mais valioso você possa ter na sua vida, e você vai ficar sem nada. E aquele cristão, dirigindo-se ao imperador, falou: olha, meu imperador, o senhor pode até tirar o pouco que eu tenho, mas isso não vai fazer falta nenhuma, porque aquilo que eu tenho de mais precioso, aquilo que de fato é um tesouro para mim, não está sobre a face da terra, mas eu tenho acumulado no céu. E o imperador então ficou bravo e falou: olha, já que é assim, se você não mudar a sua postura, não parar de me incomodar com essa maneira de viver que você tem, eu vou tirar a sua liberdade, eu vou prender você. E aquele cristão calmamente se vira para o imperador e diz: olha, imperador, você pode até me mandar prender, você pode prender e aprisionar o meu corpo, mas eu queria te dizer que eu sou livre em Cristo Jesus. Desde que eu fui liberto do pecado, mesmo que o meu corpo esteja preso, eu sou livre e você não pode tirar essa liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. E o imperador então ficou furioso e falou assim: se você não mudar a sua maneira de viver, eu vou mandar matar você. E aquele cristão calmamente sorriu e se dirigiu ao imperador dizendo: sinto muito, imperador, mas faz mais de 20 anos que eu já morri com Cristo. E esse viver que eu agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Senhor pode me matar, mas para mim tanto faz, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o imperador então disse: suma da minha frente e nunca mais apareça aqui, que eu não quero ver a sua cara, porque você me incomoda. Meus irmãos, Paulo estava preso, mas ele era mais rico que o imperador. Podemos estar passando por inúmeras circunstâncias difíceis. Você pode estar atravessando uma luta ferrenha e tamanha, uma guerra terrível, mas com as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida,
você pode se considerar a pessoa mais rica da face da terra, porque você tem o Senhor. Amém. Concluindo, não importa quais sejam as circunstâncias, o cristão, ele nunca está sozinho. Se estamos em Cristo, somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. O que cabe a mim e a você, o que cabe a nós como igreja do Senhor, é a consciência de duas coisas, e essa é a nossa aplicação. Primeiro, nós precisamos ter consciência de que nós temos companhia. E aqui eu não me refiro agora, não apenas ao exército que caminha conosco, a fileira ou a companhia dos irmãos que conosco engrossam fileira no exército celestial do Senhor. Mas aqui eu me refiro à companhia do general, que marcha à nossa frente, que caminha conosco, que peleja e vence por nós as nossas batalhas. E Ele mesmo nos prometeu isso. Quando Ele chama os seus discípulos, após a sua ressurreição, os discípulos se aproximam e Ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele comissiona os seus discípulos e Ele faz uma promessa. E essa promessa eu e você desfrutamos dela. Não importa o momento, não importa a circunstância que nós estamos atravessando. E essa promessa é a promessa do Senhor que diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, meus irmãos. O Senhor caminha conosco. Segundo, nós precisamos também ter a consciência das bênçãos de Deus derramadas sobre as nossas vidas. Como eu disse, Deus tem nos abençoado. A graça do Senhor tem sido sobre nós. A sua misericórdia nos tem alcançado. O Senhor é quem tem nos dado a fé e tem fortalecido a nossa fé em meio às batalhas. O Senhor é quem nos cerca, é quem nos alcança com o seu amor. E é Ele que nos dá, mesmo em meio a tamanha guerra, a paz que vem do alto, a paz celestial. Que nós, meus irmãos, não nos esqueçamos disso. Seja qual for o momento que você esteja atravessando, seja qual for o momento que você esteja enfrentando, saiba de uma coisa: você não está sozinho, você tem companhia, e as bênçãos do Senhor em Cristo para os seus estão presentes nas nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Coloquemos todos em pé. Curve a sua fronte, feche os seus olhos, coloque-se mais uma vez em oração diante de Deus. Senhor nosso Deus, nós não temos palavras para te agradecer e para glorificar e exaltar o teu nome por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas. Tudo, Senhor, é pela tua graça, esse favor imerecido, o qual o Senhor tem derramado sobre a vida dos seus, qual o Senhor tem derramado sobre a vida da igreja. Oh Deus amado, que o Senhor nos dê, ó Deus, plena convicção e plena certeza de que nesta batalha ferrenha, terrível, que precisamos travar todos os dias rumo ao Senhor, nós não estamos sozinhos, mas o Senhor, o próprio Deus, o nosso general, caminha conosco, guia os nossos passos, nos arregimenta, nos fortalece e nos dá condição de vencermos a batalha no Senhor. Pai amado, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa, Pai, a tua igreja militante, que caminha sobre a face da terra,
que ela caminhe, ó Deus, militando sim, mas caminhe como igreja triunfante, expandindo o teu reino, edificando o corpo e fazendo tudo isso para a glória do cabeça que é Cristo Jesus, o Senhor. Oh Deus amado, nós não temos palavras, não sabemos como te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Capacita-nos, Senhor, a vivermos de modo digno da vocação a que temos sido chamados, e que cada um no seu papel, cada um na sua função no corpo de Cristo, seja um instrumento de encorajamento para aqueles que se encontram à margem do caminho. É o que clamamos a Ti, Senhor. Fica conosco. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada por Ti, onde a bênção maior seja o reconhecimento, a plena convicção de que nós não estamos sozinhos, mas nós temos companhia para a jornada, temos companhia em meio à batalha. É o que clamamos a Ti, Senhor. Fica conosco, despede-nos debaixo da Tua graça, da Tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.